Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, tô chegando nessa manhã com o mundo de informação e também opinião pra deixar você extremamente bem informado. Então você que já tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. Tá vendo que a voz tá meio ruim, tá meio embargada? Porque ontem eu estive presente no Luso Brasileiro acompanhando de perto o quase, né, título inédito do Bahia na base da Copa do Brasil Sub-17. Foi um grande jogo. O Bahia teve que reverter um placar de 2-0. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a partida do próximo final de semana entre Bahia e Clube de Regatas do Flamengo e vou trazer para vocês como que tá a expectativa no Rio de Janeiro para esse grande jogo do final de semana. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. E aí, beleza? Meus amigos, olha só, estive ontem presente no estádio Luso Brasileiro para a partida da final da Copa do Brasil Sub-17, né? Tava lá o Cadu Santoro, a base do Bahia, a gente vê que a estrutura, né? Muita gente acompanhando os garotos. E foi um grande jogo, né? E pior de tudo que as principais peças do Bahia na partida de ontem, aliás, as principais peças da base do Sub-17 hoje, né, não fizeram uma boa partida, né, o Del não achei que fez uma boa partida, o Jampa, principalmente na primeira etapa, estava muito afobado, errando muito, estava inseguro, e nas penalidades não conseguiu pegar nenhuma penalidade, e o Juan Pablo também não achei que ele fez boa partida não, tá, inclusive tive muito perto dele, vi o jogo, tive perto dele em alguns momentos antes e principalmente após a partida. Alguém tem que chegar no Juan Pablo e falar, irmão, bota o pezinho no chão aí, tá? Uma impressão que eu tive. A forma de falar, a forma de agir, a conduta com o companheiro de imprensa, a conduta com o staff da base. Então, assim, ó, pezinho no chão. Ainda tem muita coisa ainda pra... Sub-17, irmão. O funil tá apenas começando. Até chegar lá, muita coisa pode acontecer e tem sim, um futuro enorme, né? Mas falando propriamente do jogo, méritos do Vasco, o título. Ah, Jonas, não foi merecido? Eu não sei dizer. Eu tenho que fazer uma análise mais aprofundada do que foi, do que seria, o que poderia ter sido o jogo sem o assalto que foi cometido contra o Bahia no Luso Brasileiro. A começar antes do jogo, né? Quase que a porrada comeu, porque o cara simplesmente, o Vasco da Gama, achou que a tribuna de imprensa era lugar para colocar amigos e companheiros e não queria deixar eu trabalhar. Eu falei, irmão, quero ver tu me tirar daqui. E já começou mal, assim, né? Quando se trata de Vasco para trabalhar é muito difícil, é muito complicado. Qualquer fotógrafo que bota o uniforme acha que é jogador de futebol, só falta botar óculos escuros e sair com fone de ouvido, né? E aí eu tenho que fazer um diagnóstico do que seria o jogo se o Bahia não tivesse sido garfado. O Vasco jogou mal? Não jogou mal, mas o erro grotesco da arbitragem para mim, foi fulminante, foi fundamental para que o Vasco ele conseguisse manter o empate e consequentemente ganhar o título do Sub-20, do Sub-17, melhor dizendo, nas penalidades, né? O Bahia que encaixou alguns contra-ataques, eu vi um Bahia muito individualista, um time forte pra caramba do Bahia, tá? Mas diferente do Vasco, que é um time que joga muito em conjunto, todo mundo no Bahia quer decidir. O Del quer decidir, o Juan Pablo quer decidir. Teve alguns contra-ataques que o camisa 10 do Bahia e o Juan Pablo bastava rolar, sim, cara. E o cara tentou mais um drible, mais uma jogada. Então particularmente, eu não sei se você, torcedor, é uma percepção que eu tive hoje e também acompanhando outros jogos, mas hoje vendo muito de perto, é que o elenco do Bahia, do Sub-17, tem peças importantíssimas, peças muito boas, que vão, sim, eu acho que vingar e vão ajudar o Bahia, espero que no profissional, mas eu também tô vendo muito preciosismo, tá? Tô vendo muito preciosismo e alguns atletas, não vou citar nomes, evidentemente, sedentos para ser protagonista. E às vezes você não vai ser protagonista de um jogo, mas o clube vai ser campeão. Entretanto, gente, tô rouco mesmo por conta do jogo de ontem. Entretanto, né, é fundamental a gente frisar que não deveria, né, ser o fator principal de um Sub-17 conquistar títulos. Evidentemente que os jogadores do Bahia vão para casa hoje tristes, foram para casa ontem tristes com a derrota, todo mundo queria o triunfo, né, queria o título, que seria o primeiro título a nível nacional e da base do Bahia, mas eu acho que o mais importante disso foi que ficou muito claro que o Sub-17 tem peças que podem fazer diferença no time profissional. E uma coisa que eu venho falando aqui constantemente e volto a falar é que tudo na vida tem que ter uma base sólida. Seja o relacionamento, seja a família, seja um prédio, sabe? Até um carro, né? Tem que ter uma base sólida. E o Bahia, o que me encanta muito é que o Grupo City ele tá preocupado não só em ganhar 3 pontos, ganhar título no profissional ou fazer dinheiro. Ele tá preocupado em todo o contexto, porque ele sabe que não adianta o profissional tá bem pra caramba, sendo que a base tá largada, o CT não funciona, sabe? Então, assim, desde a chegada do ônibus, um ônibus diferente, não é nem luxuoso, mas confortável,
Desde todo o staff que acompanhou os jogadores ali na partida, tinha gente pra tudo. O cara pra entregar o Gatorade, o cara pra fazer a massagem, tinha tudo. Assim, tinha uma gama de profissionais aí do Bahia preparadas para poder dar todo o respaldo para aqueles atletas entrarem em campo e fazer o seu melhor. Então isso me chamou muito a atenção. E alguns atletas, em especial, eu gostei muito do lateral esquerdo que jogou a primeira etapa, que me fugiu o nome dele agora, mas eu gostei muito dele. Esperava um pouco mais do Del, tudo que a gente viu na Copa São Paulo, enfim, mas nem sempre você vai jogar bem, foi muito bem marcado também pela zaga do Vasco, mas eu não posso... O Vasco jogou para ser campeão? Sim. Mereceu ser campeão? Eu não sei, porque eu preciso entender como que seria o jogo a partir do momento que aquele assalto não tivesse acontecido. Porque, meus amigos, vou ser sincero pra vocês, o futebol tá chato pra cacete. Eu vou trazer aqui 2 pontos que pra mim foram cruciais para que dificultasse o título do Bahia no Luso Brasileiro ontem. O primeiro é a expulsão do camisa 10 do Bahia. Ah, Jonas, foi que o nosso comentarista lá da transmissão ele falou, Jonas, mas tá na regra. Pô, beleza, uma regra idiota, babaca. Porque o jogador do Bahia, eu acho que é o Antony, ele fez um golaço, que empatou o jogo, recolocou o Bahia dentro da briga pelo título, e ele tem que comemorar como? Com a minha mãe? Com a mãe dele? E ele não fez nada demais. Ele não fez nada demais. Mas vamos voltar antes, e depois eu volto aqui no lance do Antony. O lance é... Vamos lá, o lance da penalidade. O jogador de futebol agora tem que arrancar o braço, porra. A regra fala, o braço colado ao corpo. Porra, o braço do cara tava colado ao corpo, porra. Mas se ele colou o braço, mas a mão não tem como tu jogar aqui, velho. Que loucura é isso que a gente tá transformando no futebol. O defensor tem que jogar assim agora, tem que tampar a mão e botar pra dentro. Eu não sei mais o que fazer. Então, uma má vontade do cacete ontem sabe? E eu falei, não é possível que ele vai dar esse pênalti. E aí, porra, o árbitro não deu no campo, o VAR chamou, e o VAR, ele condiciona sim. Árbitros medíocres, que não têm personalidade, condiciona, ele foi condicionado. Quando o VAR chama, o cara já fala assim, tu pode ver o que o árbitro de ontem olhou e falou assim, não concordo com vocês. Porcaria nenhuma. A expulsão que ele não deu do jogador do Vasco. Foi uma expulsão claríssima. Ele foi lá e concordou com o VAR. O pênalti que não aconteceu. Quando o VAR chama, o árbitro incompetente sem personalidade, ele já fala assim, caraca, errei. Porque o VAR tá lá, vendo o replay, vendo, né, slow motion. Então, assim, eu errei. Aí, por mais que ele olhe ali a imagem, eu falei assim, cara, mas eu não achei que foi. Pô, mas os caras estão vendo pela televisão, eles devem ter visto melhor que eu. São 2, 3 falando lá, então eu vou concordar com o VAR. Eu pego aquela responsabilidade que tá em cima de mim e jogo pro VAR. Foi isso que aconteceu ontem. Então, nessa penalidade esdrúxula, se fala que tem que estar com um braço colado ao corpo, ele estava. Agora, a mão não tem como, porra. A mão não tem como. Então, o Vasco foi beneficiado com esse pênalti inexistente, tá? Inexistente. E aí, a expulsão idiota do Antony, o camisa 10 aí do Bahia, depois de ter feito um golaço, o cara tá eufórico. E o que o Antony fez? O Antony xingou a torcida do Vasco? O Antony fez gesto obsceno? Não, cara. O Antony parou no meio do campo. Mas por quê? Tava na frente da torcida do Vasco. Meu camarada, 95%, 98% dos torcedores eram torcedores do Vasco. O cara ia comemorar onde, porra? Na tua casa, ô desgrama? Então, o Antony parou e botou a mão imitando o Antony. Não sei lá o que ele fez. Quem partiu pra cima do Antony pra agredir foi o banco do Vasco. O Antony não fez isso, o Antony não fez nada. Ele só parou e ficou olhando pra arquibancada, que teoricamente só tinha Vasco. Porque o Vasco tava jogando em casa. E outra coisa idiota, né? Tu monta um campeonato desse, um sub-17, aí que é mata-mata, aí você... Não, vai ser um jogo único na casa de quem foi melhor nos mata-matas passados. Porra, caralho, é muita idiotice, né? É muita idiotice. Você poderia até colocar um jogo único em Brasília, um jogo único. Agora não, eu vou botar no Rio. Por quê? Porque o Vasco, durante todos os mata-matas, ele foi melhor. Porra, inacreditável. Mas enfim, se esperando disso, né? Se esperando de quem tá organizando, né? E aí, meus amigos, vê essa expulsão idiota, babaca, estão acabando aí com o futebol, o cara não pode nem mais comemorar. E aí, quem partiu pra cima pra poder agredir, que foi o banco do Vasco, ninguém tomou cartão amarelo. E aí, o camisa 10, um jogador importantíssimo da equipe do Bahia, que comemorou um gol de forma normal, tomou o segundo amarelo e, consequentemente, ele foi expulso. O nosso comentarista no campo falou, cara, tá na regra. Regra idiota. Tá? Cumpriu-se a regra, mas pra mim é uma regra idiota. Tá? Não pode mais pôr o pé em cima da bola, não pode mais pedalar, não pode mais nada, não pode mais. Então você acaba com a porcaria do futebol, né? Bota um futebol com todo mundo com o braço preso, né? Na hora do gol, todo mundo quieto, né? Enfim, então aconteceu essas nuances. E além teve aquela entrada estilo Júnior Baiano do jogador do Vasco, que o árbitro não deu o amarelo, né? Aí o VAR teve que chamar, falar, cara, isso aqui foi pra vermelho. Aí o VAR acertou, porque foi uma entrada extremamente criminosa.
Mas, enfim, vou voltar a repetir o que eu falei anteriormente, né? Não deveria ser colocado uma pressão de título a garotos da base, mas a gente sabe que internamente tem essa questão. Mas o que ficou na partida de ontem é que tem peças muito boas no Vasco, tá? O lateral direito do Vasco da Gama joga demais. E no Bahia, a gente percebeu que além dos jogadores que são muito falados, tem alguns meninos no Sub-17, zagueiros muito bons, né? O lateral esquerdo muito bom e que tem condições sim de transformar o futuro aí do Bahia em algo muito melhor do que a gente está vendo hoje no presente, tá? Então, parabéns aí aos meninos do Bahia pelo vice-campeonato, né? Poderia ter sido diferente se tivesse um árbitro mais competente, né? Mas parece que às vezes é mais interessante tu botar um árbitro incompetente, né? Se tu botar um árbitro bom, ele vai estar pros dois lados, então, enfim. E parabéns ao Vasco também, o Vasco é um bom time, tá? É um bom time, não chegou na final por conta de erro de arbitragem em todo o jogo, chegou por méritos. Abriu 2-0, acabou ali levando empate, mas eu acho que naquele momento do empate o jogo tava muito pro Bahia. Quando saiu 2-2, falei, cara, agora o jogo virou todo pro Bahia. Aí o que aconteceu? O jogador do Bahia foi expulso e aí se reverteu. E aí o Bahia se recuou um pouco mais, o Vasco ele saiu um pouco mais. Mas parabéns das duas equipes. Vejo um futuro brilhante, tanto pro Bahia quanto pro Vasco da Gama. Continuando falando aqui de Bahia, agora Bahia e Flamengo, né? Então tem muito Bahia. Lembrando que hoje tem Bahia, né? Bahia Nacional do Uruguai pela Libertadores, o Bahia podendo dar um passo gigantesco na classificação para a próxima fase da Libertadores da América. E final de semana tem Bahia e Flamengo, estaremos lá no Maracanã. E lembrando que hoje teremos pós-jogo aqui, o maior pós-jogo do YouTube aqui na Gol TV. Acabou o jogo de Bahia Nacional, a gente entra ao vivo. E no final de semana estaremos direto do Maracanã, trazendo tudo, né, desse jogão de bola de Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. A tendência é que seja o jogo da rodada, né? É um Bahia que sai para jogar contra Flamengo, Palmeiras e Botafogo olho no olho contra qualquer time. E um Flamengo está pressionado, né, que vai jogar agora também na semana pela Libertadores e que vai precisar, de alguma forma, reverter esse panorama de pressão, porque se não vence agora o Central Córdoba e se tropeça contra o Bahia no final de semana, acho que a crise ela vai se instalar. E para vocês verem que estão levando extremamente muito a sério esse jogo contra o Bahia, os ingressos foram diminuídos de forma drástica, né, então teremos um Maracanã extremamente pulsante e lotado. Conversando com alguns torcedores aí do Flamengo, a sensação que todo mundo tem é que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, e citando que o Flamengo vai estar um time mais desgastado por conta desse jogo na Argentina contra o Central Córdoba. Então todo mundo tem a verdadeira noção que vai ser um jogo extremamente complicado. São dois jogos muito difíceis, enfrentando o argentino, que é o Central Córdoba, e depois enfrentando o Bahia, que sim, meus amigos, é um dos principais times hoje do futebol brasileiro. Então o Flamengo vai ter uma semana extremamente pesada. E o Bahia ele pode ter uma semana de glória, né? Pode ter uma semana de glória, classificando antecipadamente, caso o Internacional vença o Atlético Nacional para a próxima fase da Libertadores, e complicando e jogando no olho, né? De igual para igual, e com o Flamengo no Maracanã com quase 70 mil espectadores. Então é uma semana muito legal, é uma semana muito interessante, e você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Gol TV, tá bom? Antes de sair, deixa o like, inscreva-se. Antes quero mostrar um presente aqui que eu ganhei da torcida do Bahia no jogo de ontem lá no Ludo Brasileiro. Eu vou pegar aqui para você ver. Pronto, tá aqui, ó. Primeiramente agradecer o carinho da torcida do Bahia. Acabou o primeiro tempo, eu fui lá na parte onde estavam os torcedores e muita gente me parando, falando do nosso trabalho, que está acompanhando a gente. Então eu fico muito feliz com esse retorno aí de vocês. É tudo muito natural, nada é forçado, é tudo muito orgânico. Tá? E tudo que eu falo aqui não é em troca de like, visualização, e muito menos de monetização, é porque realmente é pelo projeto, é pelo que eu tô acompanhando, é pelo que eu tô vendo, é tudo feito com muito coração. E eu me amarro, né? Olha aqui o que eu ganhei. Tá aqui, ó. Essa aqui é a torcida do Bahia aqui no Rio de Janeiro, chamada Fuz Bahia, meus amigos. Aqui, ó. Fuz Bahia. Tem um símbolo aqui do Bahia e do lado tem um símbolo do Corpo de Fuzileiros Navais. Muito bonita essa camisa, tá? Eu vou usar bastante para dar minha corridinha. Aqui, ó. Muito bonita essa camisa. Então fico muito feliz quando eu sou presenteado, quando o torcedor do Bahia me para falar do trabalho que a gente está fazendo. Tá aqui, ó. Fuz Bahia. Então a torcida do Bahia, alguns fuzileiros navais da Marinha do Brasil, que são profissionais exemplares, né, no ramo militar, são preparados, enfim, psicologicamente, fisicamente, são diferenciados, né, e tem uma torcida do Bahia. Então, os torcedores do Bahia que estão no Rio de Janeiro, né, que torcem para o esquadrão, criaram a Fuz Bahia, que está crescendo bastante, e me presentearam com essa lindíssima camisa aqui ontem. Uma pena que o título não aconteceu, mas foi um belíssimo jogo, e enfim, agradeço cada um de vocês pelo carinho também, e também pelo presente. Tá bom, meus amigos? Então, tinha mais uma coisa para falar, acabou que eu me esqueci. Foi isso, né, falando sobre o jogo do Bahia contra o Vasco, o jogo do Flamengo, enfim, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Uma semana extremamente movimentada, tanto para o Flamengo na Libertadores, tanto para o Esquadrão também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, que agora o Esquadrão também está dentro do G6, né? Então a gente vai acompanhar tudo de pertinho nessa semana movimentada aqui na Gol TV, sempre com muito carinho e profissionalismo para cada um de vocês. E você que me encontrou no Ludo Brasileiro, carinho enorme, muito obrigado, fiquei muito feliz
de ter encontrado cada um de vocês na partida de ontem aqui no Rio de Janeiro. Espero reencontrá-los, né, no Maracanã no próximo sábado também, nesse que vai ser o grande jogo dessa rodada. Abraço para todo mundo, saudações, tamo junto, valeu!